todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto. No caso de hoje, vamos conhecer ou ficar a conhecer melhor um caso que já é bastante conhecido no TikTok. Sim, ele é um famosinho do TikTok porque o criminoso de hoje ficou conhecido como sendo um galã, assim, um bonitinho, um príncipezinho, um queridinho no TikTok. Sim, gente, algo que eu até hoje não consigo perceber, porque, primeiro, não consigo ver a beleza que toda a gente diz, oh meu Deus, como é lindo, maravilhoso e não sei o quê, nananã. Não consegui ver, mas como vi tantos vídeos falando sobre ele, dizendo que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é não sei o quê, não sei das quantas, eu fui um bocado mais além. Quis conhecer todo o caso e saber porque que essa pessoa que todos dizem ser lindo, maravilhoso e tal, estava a ser julgado. Sim, porque os vídeos dele no TikTok a dizerem o quão lindo e maravilhoso ele é durante um julgamento dele como acusado. Então, quando eu fui pesquisar e saber um bocadinho mais sobre ele, gente, eu descobri tanta coisa que sim, tinha que trazer aqui para vocês. Eu já não achava bonito, mas se eu achasse ele bonito e galã e tudo mais, eu acho que assim que eu soubesse os crimes por ele cometido, eu já deixaria de achar ele bonito na mesma hora. Mas pasmem, ele tem inúmeras fãs que sim sabem o que ele fez, estão por dentro de tudo, mas mesmo assim dizem que ele é lindo, que ele é perfeito. Pessoas que o acompanham, o seguem, mandam cartas para ele e mandam cartas para o juiz do caso a pedir clemência. Gente, sim, tudo isso e muito mais no caso de hoje, que é sobre a história de Wade Wilson. Bom, segundo relatos do seu pai biológico, Steven Testa Seca, ele soube que ia ser pai quando tinha mais ou menos 14 para 15 anos de idade. E a mãe de Wade era um ano mais nova do que ele. Então, eles não tinham condições de criar uma criança, um bebê naquela altura. Então, colocaram Wade para adoção. Ele foi adotado pela Kent e Stevie Wilson, que era um casal que conhecia a mãe biológica de Wade da igreja que frequentavam, pois a mãe biológica de Wade e sua mãe, a avó de Wade, frequentavam a mesma igreja que esse casal. Wade cresceu na cidade de Tallahassee, na Flórida. E segundo a Newsweek, Wade estudou todo o ensino fundamental em uma escola e depois, no ensino médio, foi para Lawton Chiles High School. Um ex-colega, sob o anonimato, disse que o jovem já era problemático nessa altura. Outro ex-colega falou que Wilson teria chegado a roubar o carro de seus pais adotivos e desaparecido por 3 dias, ainda quando era adolescente. Os pais adotivos, por sua vez, dizem que durante a adolescência e os primeiros anos da vida adulta, Wilson começou a se afastar, tornando-se inicialmente retraído, instável e deprimido. Depois, o vício se juntou à doença mental e ele tornou-se francamente paranoico e delirante, e o sentimento de perda que ele tinha tornou-se cada vez mais acentuado. Eles disseram que o sistema falhou com o filho deles. Não tiveram um diagnóstico correto, medicações e cuidados de acompanhamento. Disseram que tentaram juntar as peças, mas não tinham ideia de como encontrar o apoio que Wade Wilson precisava para ser a pessoa que ele era por dentro. Quando Wade fez 18 anos de idade, ele procurou seu pai biológico e eles começaram a ter contato. Seu pai já era um homem adulto aqui
agora casado e com mais 2 filhas. Ele chegou a visitar o Wade uma vez em Telluride e falavam às vezes por telefone. Mas em todas as vezes que ele falou com o Wade, segundo ele mesmo diz, sentia que o filho procurava para pedir dinheiro. Foi como se a relação deles fosse estritamente financeira. Agora vamos até a madrugada de 6 para 7 de outubro de 2019, quando Melissa Munhoz, que namorava Wade já nessa altura há cerca de 6 meses, foi com ele ao Buddha Bar para beberem e se divertirem. E de acordo com o relatório da polícia, eles pararam o carro da Melissa no exterior e foram para dentro do bar. A certa altura, eles começaram uma discussão, porque Wade queria sair e ir visitar alguém, que não dizem o nome, naquele momento, e Melissa discordava. Então, Wade saiu dizendo que queria ir buscar algo no carro, e momentos depois, ela saiu para ir lhe encontrar e viu o carro dela indo embora. Ou seja, quando ela se apercebeu, ele já tinha sido embora e a deixou para trás. Melissa então ficou ali, sozinha, no meio da noite. Ela então ligou para sua amiga Amy, que a foi buscar, e ela ficou a dormir na casa da Amy. Quando ela acordou, às 8 da manhã, viu que tinha imensas chamadas perdidas de Wade, de vários números diferentes. Então, quando ela atendeu uma das chamadas que ele fez através de um número desconhecido, ele estava furioso e gritava com ela no telefone, exigindo vê-la imediatamente. Mas ela, que sabia do histórico de violência e drogas de Wade, só aceitou encontrar-se com ele em um local público e pediu para ele ir ter com ela no seu local de trabalho, que era assim uma zona onde havia vários comércios, cabeleireiros e spa. Então aí se calhar teria mais pessoas ao redor e ela ia se sentir mais segura. Até porque ela precisava se encontrar com Wade, pois ele tinha o carro dela, né? Então ela também pediu a Amy para ir com ela, para não ter que ir sozinha. Aqui vemos mesmo que ela temia por sua segurança. Amy então aceitou e foi com ela. As duas foram lá e quando Wade chegou, elas viram algo assim, que algo não estava certo, porque o Wade chegou num carro que não era o de Melissa. E era um carro que ela nunca tinha visto ele antes. Então, o Wade parou e ela foi até o carro, perguntando onde estavam as chaves e o seu carro. Ele então só dizia para ela entrar no carro. Ela disse que não ia entrar e disse que de início Wade estava calmo, mas que a situação escalou rapidamente e ele ficou violento e agressivo. Tentou a puxar para dentro do carro e ela resistiu e ele então puxava a todo custo, tentava puxar para dentro do carro e ela teve uma ideia, meu Deus, genial. Gente, ela esticou-se toda, esticou os braços para cima, ficando no que ela chamou de posição de prancha, assim com os braços erguidos. Ele não conseguia obrigá-la a entrar no carro. E ele continuou a puxar-lhe pelo vestido e o vestido começou a rasgar-se. Nesse momento, o carro começou a deslizar para a frente, não sabe, se calhar ele nem travou nem fez nada enquanto estava ali a tentar puxá-la. E o carro começou a deslizar e tocou na perna de Melissa e ela caiu. Mas ela diz que foi assim tudo tão rápido que ela não se recorda assim de muitos detalhes. Mas lembra-se que ele começou a lhe dar socos, pontapés e a estrangulou. Ela tentou falar com ele, mas ela disse que a esse ponto já não valia a pena argumentar. Ela disse que
Já não havia ali ninguém por trás daqueles olhos, que ela olhava nos olhos dele e parecia estar vazio. E ele então só pegou nela, arrastou-a pelo cabelo até as escadas ali, e ela agarrou-se numas escadas que estavam ali, que dava para subir ali numa casa ali ao lado, e ela então viu que estavam a chegar pessoas. Ela então ficou com a esperança que essas pessoas lhe ajudassem, que ligassem para a polícia e assim. Mas o Wade não se intimidou. Ele não parou e continuou a lhe bater. Ela finalmente conseguiu libertar-se, um momento ali, e correu para uma empresa ali perto para se proteger. Momentos depois, a polícia de Fort Myers chegou ao local. Eles tinham recebido várias chamadas para as emergências de pessoas a relatar que um homem estava agredindo uma mulher. Ou seja, toda aquela gente ali viu ele a bater nela e sim, foram lá, ligaram para o 911 e os polícias foram até lá. O agente da polícia, Tim McCormick, conheceu a Melissa quando chegou ao local. Ela estava no Milo Spa e ela contou o que tinha acontecido, quem era o seu agressor e qual foi o carro no qual Wade tinha sido visto pela última vez. Então, a polícia emitiu um mandato para a captura de Wade, já que ele tinha fugido quando eles chegaram ao local. Na delegacia, Melissa deu mais detalhes sobre o seu relacionamento com Wade, dizendo que eles estavam juntos por 6 meses e viveram juntos nos primeiros 2 meses do seu relacionamento, até que Wade foi preso e ficou preso por 3 meses e meio. Ou seja, desses 6 meses de relacionamento, 3 meses e meio Wade estava preso. Na verdade, eles ficaram juntos mesmo pouquíssimo tempo. Mas, apesar da prisão dele, ela manteve contato com ele e decidiu lhe dar uma segunda chance após ele ser libertado. Na altura, ela ouvia relatos sobre Wade ser agressivo, mas ela quis manter a relação deles com base nas suas próprias experiências e não no que os outros diziam. Mas assim, gente, o fato de Wade ser agressivo não se tratava apenas de rumores. A ficha criminal dele revelava que ele era um agressor habitual, com mais de 20 prisões desde 2010. Não se esqueçam que aqui estamos a falar de tudo o que aconteceu em 2019. As acusações contra ele incluíam fraude, invasão de propriedade e abuso físico. Naquela manhã em que Wade ligou para ela várias vezes, ele usou vários números que ela não conhecia, como eu já tinha dito. E um deles, a polícia descobriu que pertencia a uma mulher chamada Christine Melton, de Cape Coral, que Melissa nunca tinha ouvido falar. Bom, a polícia então foi até a casa dessa mulher. E quando chegaram lá, encontraram a polícia de uma jurisdição vizinha que estavam ali a investigar, pasmem, a morte de uma mulher chamada, sim, Christine Melton, de 35 anos. Bom, agora vou-vos falar um bocadinho mais sobre Christine Melton e dos acontecimentos daquela noite, para não ficar confuso. Não se esqueçam que Wade foi para o bar com Melissa, ele depois deixou Melissa e foi a vida dele, certo? Vamos agora ouvir os relatos da amiga de Christine, a Stephanie Sailors, que esteve com ela naquela noite e tem muito para contar. Bom, na verdade, a Stephanie, ela testemunhou em tribunal e o que eu vou trazer aqui são os fatos que ela disse enquanto testemunhava ali sob juramento. Então, ela disse que ela e a Christine eram amigas há anos, desde a adolescência. Conheceram-se em Illinois, onde elas cresceram. Em 6 de outubro de 2019,
Elas foram também ao Buddha Bar, porque havia música ao vivo e queriam ir lá ver. Elas então foram, dançaram, se divertiram numa noite normal em que sais com as tuas amigas. Quando, no fim da noite, elas iam para o bar no andar de cima. Então foi quando um homem se aproximou delas e perguntou para Stephanie quem era amiga dela. Ela disse que ele era simpático, educado e charmoso. Então ela pegou na Christine e disse: esse rapaz quer conhecer-te. Ela então apresentou a Christine ao então J.R. Sim, gente, ele não se apresentou como sendo Wade Wilson, mas sim como J.R., que aqui em português seria J.R. Bom, mais tarde, a Christine, a Stephanie, o J.R., que na verdade é Wade, eu vou chamá-lo sempre de Wade para não confundirem aqui, embora ela no depoimento falava de J.R. Eles os três, mais um rapaz chamado Jason que lhes foi apresentado pelo Wade, eles conversaram, ficaram ali os quatro, como se fossem dois grupos, duas amigas e dois amigos que se encontraram e ficaram todos num grupo ali a fazer conversa. A Stephanie disse que tiveram sempre a conversar e que era nítido que tanto Christine como Wade tinham ali o interesse mútuo, o interesse um pelo outro. Então, quando o bar fechou, eles foram todos para o lado de fora, conversaram mais um pouco, e como as amigas tinham ido para o bar de Uber, elas então foram com os dois homens até o carro deles e eles foram todos para a casa do Jason. Jason foi a conduzir, e Christine foi sentada ao lado dele, no banco da frente, no banco do passageiro, e atrás foram o Wade e a Stephanie. E eles foram todos para a casa de Jason. Só que assim, pessoal, estamos a falar que eram 2 da manhã. E nesse horário, Jason chegava em casa com mais 3 pessoas. Só que Jason não vivia sozinho. Ele vivia com a mãe. E sim, quando eles chegaram lá, às 2 da manhã, havia uma senhora no sofá que não ficou nada feliz por ele chegar àquela hora e com visitas, né? O que assim, né, gente, é totalmente compreensível. O filho chega àquela hora em casa, sem dizer nada, com várias pessoas estranhas, em um domingo à noite, sim. Então, esquece, é aqui um absurdo atrás de outro absurdo. Mas pronto, eles entraram, fizeram ali aquela mini conversa constrangedora com a mãe de Jason e depois foram todos para o quarto dele. Bom, Christine e Wade foram logo ter relações íntimas, sim, no quarto de Jason. Então, Jason e Stephanie foram ficar do lado de fora à espera. Porque assim, no quarto de Jason tinha uma porta que dava para o lado de fora da casa. Então, eles foram e ficaram ali na rua. Ficaram na casa de Jason por cerca de 2 horas. Todos fizeram uso de substâncias ilícitas, excepto a Stephanie. Bom, enquanto Jason e Stephanie estavam lá fora, Wade e Christine ficaram no quarto. Wade às vezes saía, vinha cá fora ter com eles falavam um bocado, bebiam, usavam substâncias ilícitas, ele voltava para dentro e usavam a casa de banho, e ficavam ali durante muito tempo. Até que Wade veio ter com elas e disse que eles tinham que ir embora porque aquele cara já não lhes queria ali. Então, como ele disse, temos que ir, ele já não nos quer aqui. Nesse momento é que elas se aperceberam que, na verdade, nem Jason e Wade se conheciam antes daquela noite. Elas que, quando Wade chegou até elas e apresentou Jason, pensaram que era como elas, que eram 2 amigos que foram sair naquela noite.
Mas não, o que fica tudo assim mais bizarro, eles nem sequer se conheceram naquela noite, do nada estavam ali todos na casa de Jason, a usarem o quarto dele, a casa dele em que ele vivia com a mãe. Enfim, bom, como eu vos disse, quando eles foram até a casa de Jason, Jason estava a conduzir e elas até pensavam então que o carro que elas foram até lá era de Jason. Mas não! Agora, na hora de ir embora, o Wade é que ia conduzir o carro para eles irem embora. Entraram todos no carro e o Wade tentava fazer o carro andar, só que ele não conseguia por algum motivo, tinha problemas e já estava ali só a fazer vários barulhos com o motor. E Jason saiu de casa assim, já muito estressado, a dizer que eles tinham que ir embora, que já era muito tarde, que eles estavam a fazer muito barulho, que não podiam ficar ali, não podiam ficar ali. Então Wade arranca o carro com força e anda um bocadinho e depois o carro fica ali assim parado no meio da rua porque ele não conseguia conduzir. Então a Stephanie disse que ela saiu do carro nesse momento porque ela já estava mesmo com medo do que podia acontecer. Assim, ela não estava com medo do Wade nesse momento, não achou nada assim violento da parte dele. O que ela não estava a gostar é que ela via que ele não sabia conduzir e ela tinha medo de andar com ele no carro. Eu também teria. Bom, elas então saíram do carro, chamaram um Uber e depois, quando o Uber chegou, ainda ficaram ali um bocadinho porque o Wade não sabia do seu telemóvel e Christine foi ali com ele tentar encontrar, só que assim, a essa altura a Stephanie, tanto ela como o Uber já estavam um bocado sem paciência porque eles estavam a demorar e eles só queriam se ir embora e começaram a fazer pressão e a dizer, olha, se não vamos embora e tchau. Mas entretanto o Wade chegou com Christine, entraram todos no carro e foram para a casa de Christine. A Stephanie diz que quando chegaram na casa de Christine, ela ficou muito aliviada, muito tranquila, porque disse, meu Deus, já começava a ficar assim um bocado caótico e ela só queria chegar em casa e ficou muito aliviada por finalmente chegarem em casa assim tranquilas e vivas, né? Então ela disse que nesse momento ela ficou na casa de Christine por cerca de uns 15 minutos e depois ela foi para a casa dela porque ela trabalhava no outro dia. Como eu vos disse aqui, era num domingo, já era assim madrugada para segunda-feira, então ela tinha que ir porque ela ia trabalhar e ela também tinha um filho pequeno e ela precisava levar o filho também para a escola. Então ela disse que saiu, foi-se embora, que a amiga estava bem, tranquila, estava tudo certo. Se Christine achasse que qualquer coisa estivesse errado, que ela tinha-lhe dito que ela não ia ficar ali sozinha em casa com o Wade, mas estava tudo bem, então ela foi embora. Ela depois disse que contactou a amiga na manhã seguinte, mas que a amiga não respondeu. O que ela não estranhou, ela achou ok, até porque elas estiveram a noite passada fora, foram sair, foram ficar acordadas a noite toda. Ela acordou cedo porque tinha que ir trabalhar e tudo mais, mas que a amiga não precisava acordar cedo, podia estar só em casa a descansar. Então ela diz que depois, mais tarde, ligou para a amiga também e que ela também não respondeu, não disse nada, mas mesmo assim ela ainda não ficou logo alarmada que algo de muito errado tinha acontecido. Ela disse que até chegou a falar com a Samantha, que era uma prima de Christine, a perguntar se a Samantha sabia de Christine. A Samantha também disse que não sabia nada dela, também ligou e não conseguiu falar com ela. Até que Stephanie recebeu uma ligação do departamento de polícia perguntando se ela sabia da Christine ou se sabia o porquê do carro da Christine estar em Fort Myers. Ela então achou muito estranho. Aí ela foi ter com essa prima da Christine, a Samantha, e com o marido da Samantha e um outro amigo, e eles foram até a casa de Christine. Só que quando chegaram lá, elas viram que a polícia já estava no local e não conseguiram entrar.
Então foram até a casa de mãe de Christine, que ficava ali ao pé, eles disseram que vivia mesmo perto. Foram lá e tentar saber se a mãe também sabia de alguma coisa e tal, até que eles receberam uma chamada de um detetive que lhes informou que Christine tinha falecido. Sim, ela faleceu e a polícia achou a morte dela suspeita e iniciaram então uma investigação de homicídio. O carro dela tinha desaparecido da garagem e quando a polícia foi investigar, era o mesmo carro que o Wade estava usando quando foi ter com Melissa quando a agrediu. Aquele carro que Melissa nunca tinha visto na vida, né? Então, a polícia emitiu uma busca urgente e ampliada para o carro de Christine e Melissa. Bom, o polícia Tim McCormick recebeu uma informação sobre a bateria do carro de Melissa e avistou um veículo e o motorista era parecido com a descrição de Wade. O carro estava parado no estacionamento de um restaurante. Então, ele foi até lá, mas antes ligou logo a pedir reforços, né? E então foi ter com o Wade. Ele foi até o carro e começou a falar com o Wade. E como ele usava assim aquelas câmeras que eles usam na farda, ficou gravada toda a conversa. Ele perguntou o porquê dele estar estacionado ali e dentro do carro. E o Wade disse que estava esperando a sua namorada, se havia algum problema dele estar ali. Então o Tim respondeu que não, mas disse ter recebido chamadas a respeito de um homem dentro de um carro e que então foi investigar. Ele disse para Wade aguardar ali e ele queria saber o porquê. Ele então disse que lhe daria mais informações quando o seu parceiro chegar ao local. Wade então trancou-se no carro, mas o polícia pediu para ele sair e disse que precisava detê-lo para averiguar melhor aquela situação, até porque havia uma situação por esclarecer sobre a bateria do carro. Assim, ele falou sempre sobre a situação da bateria do carro, mas claro que a polícia já sabia de tudo que se tinha passado e ele estava tentando dizer que era apenas uma investigação por causa da bateria do carro de Melissa, mas ele queria, na verdade, é que o Wade não saísse dali. O Wade então ficou no carro, a polícia pediu para ele sair, ele não saiu, ele continuou, fechou-se ali dentro do carro e apesar de Tim insistir várias vezes para ele sair, ele não saiu. E ali no momento de distração, enquanto Tim falava ali com os outros polícias pelo rádio, Wade então começou a arrancar o carro e fugiu do local. Ele conduziu imenso, foi até Fort Myers, até uma empresa em Hancock Beach Park, em Cape Coral, desesperado, totalmente desesperado, pedindo ajuda. Ele foi falar com Josh, um empresário que ele conhecia, e pediu-lhe dinheiro para sair da cidade. E quando Josh disse que ele não ia lhe dar aquele dinheiro, ele então olhou para Josh e disse, olha, não estás a perceber. Ele disse que precisava mesmo sair da cidade urgente porque ele tinha matado pessoas na noite passada. Então, Josh ficou completamente chocado, saiu da sala e foi ligar para o 911 e contou tudo. Um homem muito inteligente, ele. Então, a essa altura, a polícia de Cape Coral descobriu que também a polícia de Fort Myers andava à procura de Wade pela agressão a Melissa. Bom, a polícia de Cape Coral estava à procura dele quando foram alertados por outra situação de autoridades próximas que estavam investigando o desaparecimento de uma mulher de 43 anos, mãe de 2 filhos, chamada Diane Ruiz.
Ela foi dada como desaparecida às 4 horas da tarde após não comparecer ao turno da manhã que era suposto ela fazer no seu local de trabalho. E sua bolsa foi encontrada mais tarde na estrada. A investigação declarou como desaparecida e em perigo, pois o carro de Wade, o carro que ele estava a conduzir, foi visto naquela direção onde Diane foi vista pela última vez. Sabemos que Christine estava morta e Diane desaparecida. Mas, infelizmente, aqui ficamos a saber que Diane também estava falecida nesse momento. Porque, após os assassinatos, Wade ligou várias vezes para o seu pai biológico, Steven, confessando e narrando os detalhes horríveis dos crimes que ele tinha cometido. Sim, Wade ligou e disse que precisava de ajuda para sair da cidade, pois tinha tirado a vida de 2 pessoas. Mas o seu pai inicialmente não acreditou. Ele ignorou o que ele dizia. Era que Wade era um bom contador de histórias. Então era difícil de acreditar quando ele surgia com aquelas histórias pedindo dinheiro. Mas Wade voltou a ligar-lhe novamente à hora do jantar e disse-lhe tudo novamente. Segundo seu pai, Wade não demonstrou nenhum remorso. Como o pai não acreditava nas coisas que ele dizia, foi difícil de convencê-lo que tudo aquilo era verdade, aquela história mirabolante. Então, por volta das 10 horas da noite, Wade ligou pela 3ª vez e contou novamente o que tinha feito. O pai de Wade testemunhou no julgamento. Ele disse que Wade disse-lhe que conheceu uma mulher, mas não disse o nome. Mas nós aqui já sabemos, a essa altura, que essa mulher é Christine Melton. Então Wade disse que a conheceu num bar e que eles foram para a casa de Christine e quando ela adormeceu, ele subiu em cima dela e a estrangulou. Ele disse, eu estrangulei aquela vaca. Sim, ele usou essas palavras. E depois disse que ainda ficou em casa dela por um tempo e depois decidiu enrolar o corpo. Ele queria colocar o corpo no porta-malas para deixar em outro local. Mas que quando ele foi tentar meter o corpo no porta-malas, ele não conseguiu por causa do rigor mortis. Que é assim, passado um tempo após a morte das pessoas, o corpo começa a endurecer. Isso é que é chamado de rigor mortis. Então, como o corpo estava tão duro e esticado, ele não conseguiu metê-lo no porta-malas. Então, o que ele fez? Deixou o corpo de Christine em casa dela, pegou no carro, que era de Christine, e foi-se embora. E então, como é que surge aqui o caso de Diane? Ele simplesmente disse que ele estava no caminho, estava a andar, a ir embora, quando viu uma mulher que já sabemos ser Diane. Ele também só disse uma mulher e disse que pediu-lhe uma informação, pediu-lhe por direções e, segundo ele, Diane entrou no carro. Não sabemos aqui se realmente ela entrou espontaneamente ou se foi forçada, o que eu acredito mais, mas aqui temos o relato que nos é dado pelo Wade, então ele diz que ela entrou no carro e então ele simplesmente decidiu estrangulá-la. E depois foi colocar o corpo em um lugar, foi deitar assim o corpo num local para depois ser encontrado ou não, não sei o que é que passou ali na cabeça dele, só que ele diz que quando ele foi deixar o corpo, ele viu que ela ainda respirava. Então ele decidiu simplesmente passar com o carro por cima dela várias vezes. É que foram tantas vezes, mas tantas vezes, que ele mesmo disse ao pai que passou o carro por cima dela até deixá-la mole
como espaguete. Sim, gente, essa frase para mim, desse caso de tudo, quando eu ouvi essa frase dele dizer que a deixou mole como espaguete, foi assim uma frase que ficou na minha cabeça. E eu, desde que eu vi esse caso, foi a cena assim que mais me marcou. Como é que alguém é capaz de dizer uma coisa dessa, de fazer e depois contar como se nada fosse? E voltamos àquilo, não sei como as pessoas conseguem olhar para ele e ficar fazendo vídeos e edits no TikTok dizendo que ele é lindo, que é muito bonito, que é... Eu não consigo perceber. Bom, voltando ao caso, o Steven contou que ele tinha o telefone em alta voz e que sua mulher também ouviu tudo o que o Wade contava. Ele disse que no início sentiu-se mal porque estava ali a pensar em entregar o seu próprio filho para a polícia e que tinha ali aquele sentimento de querer ajudá-lo, mas que depois pensou, e se fosse a minha mãe, a minha mulher, uma das minhas filhas, a minha irmã? Ele disse que se fosse alguém assim, uma mulher da vida dele, que ele ia gostar que alguém contasse à polícia. Então ele disse que também ele sabia que se não o denunciasse, ele voltaria a fazer aquilo. Então ele não sabia onde é que o Wade estava exatamente, sabia que ele estava numa casa que ele tinha invadido. Então ele resolveu dizer ao Wade que ia ajudá-lo, que ia enviar para lá um Uber para lhe ir buscar e que precisava de um endereço. Então Wade deu-lhe o endereço e ele ligou para o detetive da polícia e passou-lhe as informações. Então esse detetive depois informou ao Serviço Marshal dos Estados Unidos e a Força-Tarefa Regional de Fugitivos. Quando eles lá chegaram a essa casa, eles descobriram que ele tinha ocupado a casa de um casal que tinha saído aquela manhã para Ohio. Então eles tinham ido de férias, eles não estavam em casa. Bom, nós aqui não sabemos se foi pura coincidência, se ele simplesmente decidiu arrombar aquela casa e entrar e por sorte o casal não estava em casa, por sorte deles, porque não sabemos o que o Wade ia fazer com eles se eles estivessem em casa, né? Porque ele a essa altura matava pessoas só porque sim. Então, ou temos uma outra opção, Wade talvez possa ter ficado ali a observar e viu quando eles foram embora e decidiu entrar ali na casa deles. Então assim, não há assim certeza quanto a isso, mas ele estava naquela casa. Então a polícia, os agentes chegaram, mantiveram contato com Wade por cerca de 30 minutos, até que ele abriu a porta e saiu, ele se entregou. Então eles o levaram sob custódia. Wade foi preso em 8 de outubro de 2019. Ele foi transportado ao Departamento de Polícia de Cape Coral para o registro e depois foi levado para a cadeia do condado de Lee. De acordo com um relatório publicado online no dia 15 de outubro de 2019 pelas autoridades, Melissa tinha entrado em contato com eles e disse que o Wade ligou-lhe da prisão e confessou os 2 assassinatos. E disse que o Wade relatou que fez aquilo porque estava com vontade. Sim, a explicação era essa. Ele estava com vontade. E que também ele estava sob efeitos de drogas, o que o descontrolou. 1 mês e meio depois da prisão de Wade, ele foi acusado de 2 homicídios premeditado, em primeiro grau, pela morte das 2 mulheres, também indiciado por uma acusação de roubo de bateria de veículo motorizado e roubo de uma residência e um crime de pequeno furto. Então essas eram as acusações contra Wade. Como já vimos aqui, Christine Melton foi encontrada morta em sua casa em Cape Coral em 7 de outubro e Diane Ruiz foi encontrada
em um campo de Cape Coral em 12 de outubro. Ele ficou detido sem fiança e em 25 de outubro de 2019 ia ser a sua audiência em tribunal. Bom, Wade teve vários atrasos em seu julgamento devido a frequentes continuações e moções pré-julgamentos. Nesse tempo na prisão, ele fez inúmeras tatuagens no rosto, incluindo símbolos nazistas, e a sua defesa até chegou a pedir ao juiz que ele pudesse usar maquiagens para cobrir as tatuagens nas audiências de julgamento para não influenciar negativamente o júri. O que até foi aceito, mas por algum motivo eles optaram depois por não usar. Aqui não sabemos se foi opção da própria defesa ou do próprio Wade, que se recusou a tapar, a cobrir as tatuagens, porque assim, gente, foi ele quem optou por fazer aquelas tatuagens no rosto. Foi ele que escolheu passar aquela mensagem. Se calhar, ele não queria usar. Até existiram boatos que ele tinha tentado fugir da prisão, mas em 10 de junho de 2024, o julgamento finalmente prosseguiu, que era o caso conhecido como Florida versus Wade Wilson. Aqui um fun fact que eu acho que vocês a essa altura já devem ter percebido ou não, mas se conhecem o filme do Deadpool, que eu por acaso gosto muito, o personagem principal, o Deadpool, o nome dele é Wade Wilson. Sim, exatamente igual aqui ao nosso personagem, por assim dizer, da vida real aqui do caso. Algumas pessoas até chegaram a pensar que Wade Wilson podia ter alguma ligação com o Deadpool, que ele se inspirou no Deadpool, ou isso algum detalhe do filme que tem a ver, mas não, gente, o nome dele mesmo, já no registro de tudo, desde sempre, é Wade Wilson. É só mesmo uma daquelas coincidências assim bizarras da vida. Bom, no julgamento de Wade apareceram várias testemunhas dizendo que ele confessou os crimes e depois de 2 horas de deliberação, o júri chegou a um veredito. Ele foi considerado culpado de todas as acusações em 20 de junho de 2024. Na terça-feira, 27 de agosto de 2024, o juiz Thompson impôs uma sentença de morte para cada um dos assassinatos. Ele agora está detido na cadeia do condado de Lee, em Fort Myers, na Flórida. Em 29 de agosto, como parte de um acordo judicial, Wilson se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas que acumulou enquanto estava sob custódia, e as acusações relacionadas a uma tentativa de fuga também foram retiradas. Bom, e Wade Wilson agora encontra-se preso no corredor da morte e ele aguarda a sua execução. Gente, como eu vos tinha dito, ele tem um número bastante elevado de fãs que enviam cartas ao juiz e esses fãs pedem que o juiz tenha piedade dele e que a pena de morte seja retirada. Sim. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Um caso que, se vocês entrarem no TikTok, onde esse caso é bastante famoso, e pesquisarem por Wade Wilson, aparecem 1000 edits, 1000 coisas a dizer o quão apaixonadas elas estão por esse homem que é lindo e maravilhoso. E por isso eu achei importante trazer aqui esse caso para vocês. Talvez não vai mudar em nada a vossa opinião. Quem ama ele, sim, há muita gente que o ama e vai continuar a amar, mas é um caso muito, muito, muito importante para vermos, para falarmos sobre
e tentar perceber assim algo que é debatido há muito tempo, que não é só de hoje, porque nós temos o caso, por exemplo, de Jeff Dahmer ou o caso de outros serial killers, como por exemplo Ted Bundy também, que são muito idolatrados, que são muito amados porque são pessoas bonitas. Então, assim, é chocante como até onde as pessoas conseguem simplesmente apagar tudo que uma pessoa faz por ela ter uma aparência agradável aos olhos dela, por ela ser uma pessoa dentro de um padrão ou uma pessoa que elas acham bonita. Assim, eu sei que eu já falei isso muito, mas para mim é bizarro. Bom, então deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso, qual é a vossa opinião sobre esse caso. E esse foi o caso de hoje. Voltamos ainda essa semana com o episódio de Explorando e Indicando, que é indicando filmes e séries de suspense e terror para vocês. E na próxima semana com mais casos criminais. Bom, é isso. Continuem a explorar o oculto, mas com moderação.